muito feliz de estar aqui conduzindo essa iniciativa tão importante. Meu nome é Andrea, eu atuo no Salesforce Women's Network, que é o SWN Brasil, sou líder do pilar de Professional Development e idealizadora do Inspiring Women Talks. O Inspiring é uma plataforma que vai promover conversas relacionadas ao protagonismo e desafio das mulheres nos negócios e também sobre a transformação que vem acontecendo no nosso posicionamento e papel nesse universo. E como o nome já diz, nós queremos inspirar e colocar esse tema cada vez mais na nossa pauta de equality. Nós já tínhamos uma iniciativa, que é o Mulheres na Indústria, e a gente está consolidando e ampliando esse movimento para outros segmentos. Então, nós vamos falar com líderes do varejo, de finanças, de tecnologia e por aí vai. E hoje, nós estamos recebendo 3 convidadas super especiais, a Roberta Godoy, que é vice-presidente de Soluções Energéticas no Grupo Energisa, eleita em outubro, executiva do ano, pelo Prêmio ABT. Muito bem-vinda, Rô. A Ângela Castro, que é sócia na Deloitte, líder de estratégia para a diversidade no Brasil. Bem-vinda, Ângela. Obrigada. E Helena Berto, é a Head Global de Diversidade e Inclusão no Nubank. A Helena estava até novembro na L'Oréal, né, Helena, e mudou recentemente para o Nubank, então seja muito bem-vinda também. Em nome da Salesforce, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu passo a palavra para a Karina Lima, que é nossa líder executiva dos grupos de Equality da Salesforce Brasil. Vai lá, Ká. Boa tarde, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Sou Karina Lima, uma voluntária aliada desse programa. Acho que a gente tem como papel, né, eu junto com o Marcelo, a Camila, a Rafa e todos os executivos que apoiam essa e outras causas de equality, ter ações cada vez mais intencionais para mudar a realidade das nossas corporações, para que elas sejam cada vez mais um reflexo da sociedade em que a gente vive. E olha que curioso, né, Andréia e pessoal que está aí online com a gente. No Brasil, somos mais mulheres que homens, segundo o IBGE. As nossas convidadas vão falar mais sobre isso para a gente, mas eu acho que essa é uma reflexão muito importante que já nos traz aqui. E nós somos mais mulheres que homens, que ações intencionais a gente pode ter de maneira corporativa para apoiar essas mulheres no desenvolvimento das suas jornadas profissionais também, né, com todos os desafios que todos nós temos. Esse é o objetivo do nosso ERG, Salesforce Women's Network. A ideia do Salesforce Women's Network é ajudar a cada uma dessas mulheres, através dos nossos aliados, aliades e aliadas dessa causa, promover ações de diversidade e inclusão e desenvolvimento das suas carreiras, ajudando no suporte nas conexões, tomando ações para a igualdade de gênero e cada vez mais crescendo essa jornada. Uma delas, por exemplo, com a I Am Remarkable, que é uma iniciativa global super importante, trazendo cada vez mais autoconhecimento e empoderamento para que essas mulheres possam quebrar seus tetos de vidro e continuar crescendo nas suas carreiras. É o nosso maior grupo de ERG na Salesforce hoje, mas a gente aqui ainda tem uma jornada muito grande nesse caminho. Nossos dados de diversidade são públicos em nível global, e hoje nós estamos com cerca de 33%, 34% de representatividade de mulheres, 66% de homens e 0,2% se declarando others não binárias ou undisclosed. Então, a nossa jornada ainda é grande, eu tenho certeza que daqui vai sair muita inspiração dessas mulheres incríveis que estão nos escutando. E se você só está nos escutando e não está nos vendo, me apresentei, estou de camisa branca, sou loura, meio parda, cabelinho pintado aqui e de óculos tartaruga. Então, muito prazer, meninas. Andréia, eu volto para você. Legal, obrigada, Ká. Então, bora lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Há muitos anos, a consultoria McKinsey, ela conduz globalmente uma pesquisa chamada Women in the Workplace. É um estudo global com mais de 400 organizações e mais de 65 mil colaboradores entrevistados de diversas identidades, raças. É o maior estudo global que a gente tem nessa área. A pesquisa mostrou
que líderes mulheres, em comparação aos homens, em posições semelhantes, têm mais iniciativas para promover o bem-estar dos seus colaboradores e ajudá-los a gerenciar melhor a carga de trabalho e fornecer suporte para aqueles que estão lidando com esgotamento, burnout, principalmente nesses últimos anos de pandemia. A mulher, por ter essa visão mais holística da vida, um perfil mais multitarefas, um instinto natural de cuidadora, ela consegue dar conta de mais coisas, o que reverbera também positivamente quando ela está numa posição de liderança. Então, vou convidar a Ângela para compartilhar com a gente um pouco da visão dela sobre esse aspecto. Ok. Muitíssimo obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher tenho 54 anos, sou da geração 50 a mais. Tenho a pele branca, os traços da etnia preta, negra. Meu cabelo é castanho escuro, cabelos longos. O meu fundo de tela ele é preto e tem um círculo com um horizonte, um pôr do sol, e nele está escrito diversidade e inclusão nas organizações, que é uma pesquisa que a Deloitte fez justamente para apoiar, para a gente entender e mapear o mercado. Bom, Andréia, respondendo a tua pergunta, sim, o caráter de multidisciplinaridade, ou seja, a mulher fazer mais coisas ao mesmo tempo, traz o aspecto positivo, porque ela acaba cuidando mais de recursos humanos. E a gente tem a situação de que pelo menos 44% dos grupos de diversidade, dos grupos de afinidade de uma forma geral, ele está dentro de recursos humanos. De acordo com uma pesquisa que a Deloitte fez, com essa pesquisa que eu estou falando aqui, que 81% das empresas têm grupo de afinidade. Isso quer dizer o quê? Que essa conversa está bastante forte, e que a mulher tem uma preocupação quase que natural, né, por entrave de um processo que é cultural, de tomar conta, de cuidar. Então, isso é bastante forte. Então, faz que esse processo, tanto de diversidade quanto de saúde mental, seja feito por mulheres. E o que é também interessante, 67% dos grupos de diversidade, a exemplo aqui, Andréia, Karina, que cuidam, são mulheres também. Então, isso acaba reforçando muito mais o fato de que é do ponto positivo da mulher trabalhar com isso. E, por outro lado, tem um aspecto negativo, que acaba sendo uma tarefa a mais no meio de tantas outras que a gente conseguiu enxergar na pandemia, por exemplo, que a mulher, de acordo com uma pesquisa da Deloitte, também uma outra pesquisa que nós lançamos do reflexo da pandemia em maio desse ano, que a mulher está tendo uma sobrecarga e que 20% das mulheres pensaram seriamente em parar de trabalhar, em sair do trabalho, porque todo o trabalho, toda a obrigação acabou vindo para casa. Isso com relação à escola, homeschooling, que teve um impacto extremamente forte, e também essa parte de cuidar da casa em si, que culturalmente é uma tarefa que tem sido tratada e foi tratada durante muito tempo como na mulher. Então, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo também, de gerar um grupo de Mulher Maravilha, né? Então, carrega o estigma e a culpa, às vezes, de querer fazer tudo. Muito bem. Ká, quer comentar? Quero sim, eu abri aqui o microfone porque eu me identifiquei demais com os cenários que você descreveu, Ângela, e eu acho que, só somando, né, eu até mudei, acho que eu comentei com vocês na nossa conversa de preparação, eu acrescentei no meu e-mail lá que eu sou vice-presidente comercial e mãe do Bento, né, sou uma executiva de home office e homeschooling, para que as pessoas entendam que isso também é um job, né, um mom job é importante, e tantos outros que a gente teve que equilibrar. Na sua visão, tem alguma, na pirâmide hierárquica das organizações, um nível que foi mais afetado? Vocês chegaram a ter essa análise ou vocês perceberam isso no geral? Nossa, nesse material, sim, percebemos de uma forma geral, a gente está dizendo aí que quase 20% desistiu, mas teve um impacto também de outros grupos, e isso no grupo
mais abaixo, na base da pirâmide, o grupo mais operacional e tático, muito mais forte. Algumas migraram para o empreendedorismo, mas teve um grupo que me chamou bastante a atenção, que é o grupo meio da pirâmide, que são os analistas que chegam até as coordenadoras. Elas sentiram o impacto de não ser promovida, de não ser vista e de enfrentarem uma série de situações que não eram previstas, como, por exemplo, a necessidade de preparar o almoço, de cuidar do filho em algumas situações, filho entrando. E nós passamos logo no começo, lá no meio, mas em meados da pandemia, a situação de que, por exemplo, os homens, eu passei a ver muito mais os homens falando, olha, eu preciso preparar o almoço, coisa que a gente nunca via antes. Então, nós percebemos, tanto na pesquisa quanto na vida real, está nos infinitos calls que a gente tem todos os dias, está tendo uma mudança, que teve uma mudança muito grande. Então, você vê o filho participando, tanto para homem quanto para mulher. A gente conseguiu enxergar que, nesses momentos que tiveram reações, um aumento no canal de denúncias, também bastante grande. Então, uma série de atitudes que eram aceitas, quando passou para o mundo virtual, deixaram de ser aceitas. Então, também teve essa repercussão que foi bastante positiva. Mas o que eu posso dizer, claramente, a gente tem um reflexo disso em todas as posições. Todas as posições. A parte de saúde mental, a parte de ter uma trava, um pré-burnout, mas também ter um momento de estagnação na carreira. Muito interessante. Obrigada, Ângela. Volto com você, Andréia. Um segundo tema que a gente quer abordar são as microagressões. Um tema, né, bastante crítico e delicado, e essa pesquisa, ela aponta que as mulheres são mais propensas a enfrentar microagressões que desafiam sua competência, por exemplo, como ter a fala interrompida, ouvir comentários sobre o seu estado emocional, ter o seu julgamento técnico questionado. E, obviamente, os homens também enfrentam esses desafios, porém, com uma frequência menor e cada vez menos à medida que eles, né, vão ganhando maturidade e crescendo na carreira. Eu vou chamar a Roberta para falar um pouco sobre isso, como ela enxerga e como ela lida com essa questão no dia a dia. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Também vou tentar me descrever. Eu tenho 48 anos, eu sou morena, tenho a pele clara, tenho cabelo comprido, estou um pouco descabelada hoje, tá, gente? Me desculpem, estou aqui, estou de blusa preta, estou no Rio de Janeiro, então é uma cidade que já por si só deixa a gente muito para cima, e especialmente de estar aqui com vocês, eu estou com uma vibe muito boa, adorando essa oportunidade, então acho que estou expressando aqui na minha imagem o quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, esse tema eu tenho certeza, quem nunca, né? Quem nunca passou por essa situação, seja num ambiente absolutamente descontraído, num bar, em alguma interação, assim, completamente do dia a dia, mas também no trabalho, né? Eu já passei por isso, eu vou dar até alguns exemplos aqui, a Andréia me pediu para trazer, mas o que eu acho que é importante, tá? O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é, poxa, mas por que comigo, né? O que ele tem contra? O fato, gente, é que comportamentos assim, esse tipo de comportamento, eles são profundamente enraizados, socialmente arraigados e que remontam milhares de anos. Se a gente olhar para a história, sempre foram os homens os únicos a falar e assumir o controle. E eles foram ensinados a liderar e a falar, e as mulheres ensinadas a ouvir. Então, tem coisa que a gente acha que é um fenômeno do momento, mas, na verdade, tem toda uma história que vem, de alguma forma, né, trazendo impactos até hoje. É, de certa forma, um modelo de educação que muitas de nós ainda, de alguma forma, vivemos, né? Os homens tendem a falar
para atingir o poder ou um status, e as mulheres normalmente buscam uma conexão em suas falas. Agora, esse clamor todo pela mudança, esse senso de urgência, eles são temas relativamente novos, né? Levanta aí a mão, quem aqui enxerga na avó ou na própria mãe uma forma ainda mais submissa de se comportar? Eu sou uma. Então, assim, olha só que interessante. Nós tivemos esse modelo dentro de casa, de certa forma, né? E aí, agora, a gente está aqui num momento muito especial, sendo todas nós convidadas a fazer um grande movimento, a somar nesse processo que é uma jornada de transformação. E que a gente vai, né, juntas, poder, de alguma forma, participar. E quem tem filhos, em especial, tem ainda uma missão ainda mais interessante, que é a educação da próxima geração, né? É educar aí os filhos para que as próximas gerações tenham menos dificuldade, tenham menos barreiras, tenham que lidar com essa situação muito menos do que a gente tem lidado, e muito menos, nós já certamente lidamos menos do que as nossas mães, as nossas avós já passaram. Mas isso acontece, né? Então, a Andréia até me falou, poxa, se você puder falar da sua experiência. Então, assim, eu fiquei os últimos 22 anos no mercado de telecom. E o mercado de telecom, gente, hoje já é muito diferente de 20 anos atrás. Já está muito mais diverso, já está muito mais interessante do ponto de vista de ter muita gente diferente. Mas há 20 anos atrás, vocês devem imaginar como o mercado de telecom era masculino, formado por engenheiros, por técnicos, né? E aí, especialmente quando eu cheguei na NET, na antiga NET, onde eu conheci a Andréia, a gente se conheceu há 17 anos atrás, eu assumi uma posição e que respondia direto para o presidente na época, e não era porque eu era super importante não, mas é porque a empresa era pequena, tá, gente? Depois ela virou esse gigante, então quando ela era pequena, né, eu respondi ela direto para o presidente, depois eu tive que ralar muito para seguir respondendo para o presidente. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, eu tinha 12 pares, era o presidente, 12 pares homens e eu. E aí, imagina, então 12 pares homens, eu tinha 29 anos quando eu cheguei lá, estava chegando, a maioria deles, né, já tinham amizade, já, enfim, trabalhavam juntos. Então, imaginem vocês a quantidade de vezes que, infelizmente, passei por esses dois mecanismos aqui do Mentorship e do Mansplaining, que eu nem sabia que tinha, né, que tinha nome, e olha, tem nome, e eu fico aqui me perguntando por que a gente não fala mais sobre esses conceitos, né, até para ajudar. Então, assim, passei maus bocados, tive todas as inseguranças, me fiz todas as perguntas do porquê comigo e tudo mais, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu saí de lá há 8 meses atrás, e eu consegui enxergar a evolução que esse tema teve dentro do mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Então, assim, eu não vim aqui hoje, não, eu acho que o tema ele é ácido, sim, a gente tem que fazer as reflexões, mas eu acho que a gente tem sempre que ter um olhar mais positivo, mais prospectivo, né, para o futuro. Então, as mesmas pessoas que, de certa forma, né, tinham esse tipo de comportamento, eu vi ao longo dos anos, de alguma forma, evoluírem bastante. E por que evolui? Porque à medida que a gente vai colocando mais mulheres no barco, né, à medida que a gente traz os homens para o nosso universo e para a nossa arena de discussão, como tem aqui hoje, que eu estou achando incrível, porque é muito normal nos convidarem para eventos de mulheres e não ter um homem participando.
E aqui, a hora que eu comecei a ver os nomezinhos, eu falei, gente, que máximo. Porque não adianta a gente ficar aqui fazendo nós contra eles, entende? Porque a beleza está no conjunto, a evolução mesmo acontece quando todo mundo vai junto, né? E aí eu acho que à medida que for vindo mais mulheres e a gente vai, né, de alguma forma se posicionando, a gente vai ali, de alguma forma, trazendo também esses homens para o jogo, a coisa vai se modificando, tá? Então, hoje, eu cheguei aqui no mercado de energia elétrica agora, estou há 8 meses, outro mercado super técnico, tá, pessoal? Super técnico, vocês podem imaginar, de engenheiros, mas eu já chego com uma, vamos dizer assim, uma visão de que eu tenho que ajudar a promover, né, a empatia, o ambiente respeitoso, a fluidez das ideias e ser também uma catalisadora aí para que outras garotas jovens que estão chegando não tenham que passar por essa situação. Então, acho que depois tenho dicas, né? Tem aí algumas coisas que a gente pode fazer, mas como uma primeira, né, para uma primeira fala, eu acho que eu deixo uma mensagem de existe sim, não vamos ser polianas, mas a coisa está mudando. E olha que maravilhoso, está mudando. Roberta, sabe que me trouxe uma reflexão aqui também de quantas vezes eu mesmo já interrompi e interrompo mulheres e homens quando a gente fala. Eu acho que parte desse comportamento realmente é estrutural e a gente precisa ter consciência dele para que a gente possa mudar, né? Todos nós. E aí me recordei também de um vídeo, já que você trouxe que eu amei esse vídeo, aliás, um vídeo da Pearl, que é um curta da Disney, que mostra, a gente já rodou ele lá, depois, aliás, se loguem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal do Slack, vai lá, se inscreve lá, né, Deia? A gente botou esse vídeo lá, eu posto novamente depois. Ele é um vídeo que mostra um novelo de lã rosa entrando num ambiente corporativo masculino, branco, hétero, cis, de terno, e como que ela, para conseguir ter o espaço dela, se molda para aquilo, e ela literalmente se tricota naquele formato quadrado, com um terninho, e começa a falar alto, bater na mesa, e ter comportamentos que são tipicamente masculinos, para que ela possa se sentir parte daquele meio. Eu queria te escutar um pouquinho nesse ambiente tão masculino que você está inserida, né? Como é que você vê hoje as mulheres também tendo mais consciência desses comportamentos? O que eu acho que é super interessante, Karina, é verdade, eu acho que essa sua analogia com o novelo que vai, de alguma forma, né, se transformando naquele ambiente, eu acho que acontecia bastante, eu mesma, de certa forma, tá, gente, tenho que reconhecer que em alguns momentos assumi uma forma que não era exatamente a minha, sabe, para eu poder me colocar. Mas o que eu percebo agora, né, mais recentemente, eu acho que fruto de toda essa discussão, de toda essa trajetória, de toda essa conversa aberta que a gente está fazendo, as pessoas têm tido mais coragem de não se moldar, sabe? De não assumir alguma coisa para querer ser aceita e tem trazido o seu próprio jeito, os seus próprios conteúdos. O que eu acho que é mais importante, porque quando você também se molda muito, né? Se você arruma um jeito de ficar igual àquele ambiente, você perde a chance de trazer a diversidade, a opinião diferente, o olhar diferente e modificar, levar para melhor aquele ambiente. Então, eu fico mais feliz hoje que eu acho que as pessoas são mais autênticas. E respeitando muito cada um o seu espaço, né? Quando a gente é o que a gente é, né, a gente tem um espaço para que as pessoas sejam o que elas realmente são, elas manifestam o seu melhor, e isso impacta positivamente todo mundo, né? A produtividade aumenta, o ambiente é mais criativo, verdade. Exatamente. Não, e essa questão do se moldar, né, a gente também se depara com situações onde as mulheres vão se masculinizando, assumindo, né, comportamentos tipicamente masculinos para se encaixar, né, para se moldar. E isso, de forma alguma, né, é necessário para
para crescer, para ser ouvida, para ter uma voz. Então, né, isso é um ponto fundamental, né, de manter a nossa essência, a autenticidade, né, que é isso que nos faz diferente, e a diversidade, né, como você comentou, ela é fundamental, principalmente em todos os ambientes e também no ambiente corporativo, né, ela que estimula diferentes formas de ver o mundo, diferentes ideias, e estimula, né, criatividade, inovação. Então, a diversidade é fundamental. Vai lá, Ângela. Não, acho que tem um ponto aí que seria bastante interessante a gente explorar um pouco, que não adianta uma empresa ser diversa. Então, nesse caso, por exemplo, lá do novelo de lã, ela era diversa porque tinha uma mulher. À medida que essa mulher se transformou num homem, deixou de ser diversa e perdeu toda, como a Roberta disse, perdeu toda a chance de inovar, de representar. E daí a gente entra para um outro ponto, de inclusão. Uma coisa é você ter essa diversidade representada pelos grupos de afinidades, mas como que eu incluo de fato? O incluir é justamente esse ponto, de trazer e deixar florescer, e deixar contribuir com quem se é de fato, com o que gosta, com o que pensa. Aí que está a riqueza na conversa. Se você vai trazer diversidade para falar da mesma coisa, você vai ter uma representação fotográfica. Então, é esse o ponto. Então, diversidade é uma coisa, inclusão é outro ponto completamente diferente. E é onde, mais ou menos, a gente peca. Não adianta trazer para moldar. Não, a gente tem que trazer e criar um ambiente de acolhimento forte o suficiente para que a Marcinha possa falar lá naquele vídeo, sem ser interrompida. Exato, mas sabe que tem uma coisa aí muito interessante, né? Nós temos que nos apoiar, né? Nesse tema aqui da interrupção, o que eu já vi muito acontecer, dando um exemplo, né? A pessoa ser interrompida grosseiramente e nenhuma das outras apoiar, porque a gente poderia também dizer, né? Olha, não, a Andréia está falando, né? Ela está falando, vamos concluir a ideia da Andréia, vamos, né? Tipo, vamos voltar. Mas a gente também, às vezes, se exclui desse debate, né? De tentar também trazer. Então, uma das coisas que, no tema específico do Interrupting, aí que eu acho que eu deixo aqui como reflexão, é que não vamos só assistir essa situação e catalogar, né? Aconteceu mais uma vez. Eu acho que a gente pode interferir, na medida que, com muita classe, com muita elegância, com o nosso jeito, né? O nosso jeito inclusivo de cuidar, a gente diga, não, mas espera aí, deixa só, né, a fulana terminar o raciocínio. Isso é uma forma também de educar, né? Então, é uma forma de educação, e a gente tem esse papel, né, meninas? A gente tem esse papel da educação como mãe, né, e também como líder e como uma companheira de trabalho. Eu trouxe um ponto, Roberta, que me tocou bastante. Você falou, no início da sua frase, que a representatividade, como é importante o seu papel. E eu acho que esse ponto ele é muito crítico, porque a gente, como ser humano, passa a vida procurando espelhos. Quando a gente não se enxerga, a gente se molda. A gente tenta se adaptar, porque a gente, como humanos, passamos a vida procurando espelhos. A quem se espelhar, como agir, procurar maneiras de encontrar a sua própria autenticidade, se isso até é um pouco redundante. E um exemplo disso é quando a Kamala Harris interrompeu no debate presidencial, espera, eu ainda não acabei, eu ainda estou falando, ela foi ovacionada mundialmente. Isso não é uma atitude para ser ovacionada, mas muita gente se viu ali e falou assim, eu devo me posicionar. Então é tão crítico o nosso papel quando você é quem você quer ser, quando a Karina é quem ela quer ser, quando a Ângela é quem ela quer ser, quando a Ângela é feminina, quando a gente se posiciona de uma maneira onde é espaço para todo mundo, reverbera. Outras mulheres também assumem essa autenticidade e essa própria maneira de ser. Então, é muito crítico ter role models e espelhos
que tragam autenticidade, interrompam e ajudem. Tem até uma técnica de quando uma mulher ela não é escutada, a outra repete. Se ajudem e tragam esses exemplos para que os espelhos aconteçam dentro do mundo corporativo, né? Exatamente, assim, perfeito. Até porque, né, Adriana e todos aqui, é claro que hoje, para mim, é muito mais fácil falar sobre tudo isso, né? É mais fácil para a Karina falar, é mais fácil para a Ângela, porque a gente tem uma estrada, né? Tem experiência, a gente já passou por tudo. Mas eu reconheço que quem está chegando, né, tem as suas inseguranças, às vezes é difícil, né, eu fui cortada, como é que eu volto para o jogo? Eu tenho insegurança, eu tenho medo, então eu acho que a gente pode muito bem estender a mão, sabe, e trazer de volta para o jogo e ajudar essa pessoa a fazer essa, né, a passar nessa ponte aí de uma forma mais leve do que nós todas tivemos que fazer, na verdade, né. Perfeito. Posso só complementar o comentário? Eu juro que eu passo para a próxima pergunta, Andréia, mas eu acho que isso é muito legal. E eu já convido as outras painelistas para até compartilharem aqui um pouco do depoimento. Mesmo hoje, com anos de carreira, na função que eu estou, eu me sinto extremamente vulnerável. Quantas vezes eu não estive em reuniões onde eu me calei e eu não fiquei feliz com a minha atitude. Quantas vezes, olha, eu vou falar um negócio para vocês que aconteceu recentemente. Eu pensei, e vocês sabem o quanto que eu adoro fazer eventos com vocês aqui. Eu pensei que eu deveria procurar um profissional para me ajudar, porque frequentemente eu falo e eu acho que eu não sou ouvida. E quando eu não sou ouvida, né, que a pessoa ignora o que eu estou falando, eu penso, puxa, será que eu aqui não estou conseguindo me expressar bem? Né? E aos poucos eu fui vendo, inclusive com essa experiência de estar aqui com vocês recorrentemente, não, eu não falo tão mal assim, talvez realmente seja um espaço onde a gente não esteja sendo ouvido. Então, a gente ainda passa por isso, né, Roberta? Né, acho que as outras, por favor, as meninas puderem também, né, compartilhar o depoimento com a gente passa muito por isso hoje ainda, e é importante que a gente esteja nessa jornada de sempre tentar quebrar essas nossas limitações, né? Olha, eu tenho 54 anos, estou na Deloitte há 32 anos, e é interessante que eu enfrento ainda esse tipo de situação, até às vezes com o meu gerente júnior, que acabou de virar gerente, estou numa reunião, eu estou fazendo a apresentação aqui, então, como a Ângela quis dizer, então é isso. Aí eu chamei de lado, falei, opa, deixei ele concluir, porque ele foi melhor ouvido do que eu, porque o público era masculino. Eu falei, agora você vai, chuta a bola, faz gol. Mas eu tive que depois falar para ele, falei, olha só, vamos trabalhar como time? E eu percebi que esse era um processo recorrente dele. E, obviamente, a partir do momento que você sabe que isso é culturalmente, a gente aceitava e a gente não aceita mais, é trocar de posição e verificar da melhor forma de fazer. O que você disse, Karina, para mim é perfeito. São ações que a gente pode incluir no dia a dia. A primeira delas é observar, é ouvir, é olhar para o lado, isso está acontecendo. Então, eu entendo que tem uma mudança e a gente não pode mais achar normal. No passado, eu achava normal. Eu falei, se eu falar alguma coisa, sai desse processo e entra para o outro, que é para o mimimi. A Ângela já está com mimimi. Então, com muita elegância, com muito cuidado, eu tive que trabalhar isso a vida inteira, e eu acho que eu me aposento um dia lá com 90 anos e ainda vou continuar trabalhando. Eu espero que essa mudança aconteça o quanto antes. Concordo super com a Ângela. Não vou nem... Eu faço as palavras dela as minhas. Também sigo passando por esse tipo de situação. Imaginem, né, pessoal, agora eu mudei de setor, então ainda tem essa questão, né, da capacidade técnica ser um tema, né, que está sempre ali no limiar. Então, é um exercício, acho que a gente já assumiu que a gente precisa trabalhar nesse assunto, não porque vai resolver, talvez para a gente, mas porque a gente vai deixar um legado, né? Você vai deixando um legado que vem depois, vai ser melhor, e assim como a história trouxe até aqui, de uma forma, a gente pode reescrever essa história.
a partir da nossa participação aqui. Perfeito. Vamos falar de mais um tema interessante aqui. Mais um dado aqui que a pesquisa apontou, que as mulheres líderes, elas são mais apoiadoras e ativas nos temas de diversidade, igualdade, inclusão, em comparação aos líderes homens. Gente, o percentual é o dobro, né, de mulheres que atuam nessas iniciativas em relação aos homens. E eu já deixo aqui, né, um convite e uma provocação também para os nossos homens líderes Salesforce, apesar, né, dos comentários, e temos aqui vários participantes homens, mas, né, ainda há uma diferença muito grande. Então, fica aqui, né, o nosso convite. As mulheres, elas investem um tempo substancial nessas iniciativas, né, fora do trabalho formal, como apoiar a ONG, fazer mentoria, organizar esse tipo de debate, né, que a gente está tendo aqui, até recrutamento, né, de pessoas de grupos subrepresentados. Então, esse também é um tema fundamental para a gente discutir. E eu convido a Helena Berto, que é líder nessa área, né, de diversidade e inclusão, para compartilhar com a gente a visão dela. Helena. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, todas, todos, todes, né? Todas as pessoas que estão aqui hoje. Vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, pele preta, eu estou com cabelos trançados na altura da cintura, mas essa tela não permite ver, né? Porque a gente basicamente enquadra dos ombros para cima. Estou com um brinco dourado, um blazer amarelo, e atrás de mim tem uma parede de cimento queimado. Bem, estou bem feliz de estar aqui, né? Da gente estar tendo uma conversa tão relevante, né? Tão importante, que no final do dia, né, gente, assim, todo mundo aqui dentro desse universo circunscrito do ambiente de trabalho, no final do dia é tudo sobre pessoas, né? Não é sobre tecnologia, não é sobre é tudo sobre pessoas, porque a gente pode ter a maior das tecnologias, a gente pode ter o melhor ambiente, no final de tudo, se a gente não tiver gente, não vai ter, e se você não tiver pessoas na sua melhor versão, também não vai funcionar. E eu acho fundamental que a gente esteja aqui falando sobre uma agenda que, apesar da gente dizer, né, que é uma agenda de mulheres, é uma agenda sobre todo mundo, né? É uma agenda sobre a sociedade, é uma agenda sobre entender e ler o mundo e as relações que a gente lida e que constrói todos os dias, se não no ambiente de trabalho, na nossa família, né? Minimamente, todos nós, mulheres e homens, e pessoas de outras identidades de gêneros, convivemos com mulheres, seja a esposa, a namorada, a mãe, a irmã, a colega de trabalho, a vizinha, de alguma forma essas relações se estabelecem. E quando você traz o dado, Andréia, de que mulheres se envolvem mais nas agendas de D&I, né, de diversidade e inclusão, para mim é muito natural isso, assim, mas muito natural. E por que mulheres tendem a se envolver mais com essa agenda? Porque por tudo que vocês contaram, que a Roberta trouxe, que a Ângela trouxe, que a Karina trouxe, por aquilo que a gente vivencia todos os dias, a gente é muito mais impactada por entender que a sociedade não é igual para todas as pessoas. E entendendo que a gente vive numa sociedade que ela é definida, né, como machista e patriarcal, e aqui eu vou fazer uma marcação de um lugar de onde eu estou falando, né? Eu falo enquanto uma mulher negra, mas é importante que todas as vezes que a gente falar que, olha, a sociedade é machista, a gente não está fazendo apontamentos morais sobre indivíduos. Eu não estou dizendo que o Nilson, que o Alexandre, que o Marcelo, que o Rafael, eu estou vendo as pessoas que estão na minha tela e estou citando alguns nomes, né? Que o outro Marcelo, que eles sejam machistas e que eles ativamente tenham uma ideia equivocada de que homens são superiores a mulheres. Não é isso. E é importante, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, que a gente defina isso. Não significa, não é um julgamento moral que os indivíduos acreditam e exercem
esse papel de que eu, enquanto homem, sou superior a Andréia ou a Helena ou a Karina. Não é sobre isso. A gente está falando sobre estrutura, sobre a forma como a sociedade está organizada e que, no final do dia, todo mundo está sujeito a ela, sejam mulheres ou sejam homens. Ocupamos lugares diferentes. Então, não é que assim, eu escolhi... Não, ninguém escolheu, gente. Essa é a sociedade que se impõe. E assim, e a gente tem dados, e e aí eu vou falar uma coisa muito rápida para vocês, por que eu estou discutindo isso aqui, por que me chamaram para falar sobre. Hoje eu estou como Head Global de D&I, mas eu sou publicitária, minha carreira toda é em marketing, né? Então, eu sou uma pessoa de marketing, de publicidade, trabalhei com inovação, em agência de publicidade, desenvolvimento de produto. E eu gosto muito de dados. Eu adoro pesquisa, gente, eu sou pesquiseira nata. Por quê? Porque quando a gente fala de dados, a gente tira a discussão daquele lugar do que eu acho, do que você acha. Né? A gente sai desse lugar e a gente vai olhar para os números, para o que o mercado está dizendo, o que a sociedade está apontando. Se a gente pensar, gente, aí fazendo uma linha histórica muito rapidinho, que mulheres só tiveram direito a voto na década de 40, a gente para assim, opa, tem muito pouco tempo, provavelmente os nossos pais, mães, nasceram por nesse lugar aqui. Quando a gente pensa, né, que até a década de 50 mulheres precisavam da autorização ou dos seus pais, ou pai, não é pai e mãe, não, do seu pai, ou do seu marido para tirarem passaporte e viajarem, é década de 50, gente, é ali. Aí a gente consegue entender que sim, estamos falando de uma sociedade que privilegia homens e que mulheres, durante muito tempo, foram entendidas como sujeitos com menos direitos. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala sobre isso, a gente consegue entender porque mulheres se aproximam da agenda de diversidade e inclusão, porque a gente está lendo e vivenciando esse mundo todos os dias e a gente precisa ter medidas proativas e intencionais para que no ambiente de trabalho a gente consiga equacionar alguns desses gaps. E isso não é porque mulheres sejam maternais, isso não é porque a gente é multitask, isso não é porque a gente dá conta de tudo. Por quê? Nós só somos maternais, só damos conta de tudo e somos multitasks porque foi colocado que mulheres têm essa função social. Felizmente, a gente está em 2021 e a gente já entendeu que tem um negócio que está meio errado nisso aqui, tem uma coisa que está meio estranha e a gente entende que, por exemplo, a responsabilidade sobre a educação de filhos é da família. Não é nem só do pai ou da mãe ou das mães ou dos pais, é daquele grupo de acolhimento. A gente consegue entender que não está tudo bem quando a gente entra num modelo de mundo pandêmico em que, às vezes, a performance de mulher está prejudicada porque cabe a essa mulher dentro do home office fazer o homeschooling, fazer o almoço e botar a roupa na máquina e passar, porque essas coisas não acontecem sozinhas. Então, hoje a gente já consegue ter esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Então, primeiro ponto para mim, entendendo sociedade, entendendo muito, é natural que mulheres abram essa discussão. Porém, as mulheres abrem a discussão, mas não é nossa exclusivamente a responsabilidade por endereçar as soluções. Por quê? Porque boa parte das pessoas que estão aqui são líderes, né? E quando a gente é líder, a gente tem ônus e bônus, mas tem a responsabilidade e a possibilidade da caneta. É a gente que toma a decisão no final do dia, muitas vezes, e a gente tem a possibilidade de intencionalmente repensar, enquanto líderes, o que eu posso fazer para que esse ambiente corporativo seja lugares mais seguros e mais propícios para o desenvolvimento dos meus talentos femininos. Então, é um pouco esse lugar que eu gostaria de localizar a nossa discussão, porque a discussão é muito ampla, né, gente? A gente está falando de sociedade, mas dentro do ambiente corporativo, do que a gente está falando no final do dia? No final do dia, a gente está falando que as organizações deveriam ser reflexo da sociedade que a gente serve e os mercados onde a gente está operando. Para quê? Para que a gente minimamente seja competitivo, para que a gente garanta a sustentabilidade dos nossos negócios. Eu costumo dizer que quanto mais diverso e inclusivo for o meu time, menos eu vou ter que investir em consultoria. E longe de mim dizer que eu não preciso de consultoria. Eu só estou dizendo que facilitem muito os meus processos internos ter times diversos, e porque eu trago o pensamento social, eu consigo ter leituras muito mais próximas da realidade. E por que eu também falo isso, gente? Eu costumo dizer que dados são dados, e a gente está vivendo no tempo do data, né? Data Science, Machine Learning, AI, dado é dado.
A diferença do que a gente vai extrair daí de insight e informação depende de quem estiver lendo, porque fala sobre repertório, fala sobre vivência. Provavelmente, se eu ler a mesma pesquisa que a Roberto, a mesma pesquisa que o Marcelo, pode ser que a gente tire insights diferentes, porque as nossas trajetórias de vida, as nossas formações, não só acadêmicas, mas aquilo que a gente tem de vivência, me faz ter perspectivas diferentes. E quando eu trago perspectivas diferentes, eu tenho ambientes cada vez mais inovadores e cada vez mais criativos. Porque se eu tiver um ambiente onde todo mundo pensa rigorosamente igual, eu não tenho o tensionamento necessário que me leva a fazer as perguntas difíceis, duras, críticas e às vezes, como a gente fala, as óbvias, aquelas perguntas óbvias, que a genialidade, o gênio para mim está a capacidade de enxergar o óbvio. Então, por isso que a gente precisa ter times diversos e inclusivos. E aí eu vou fazer um recorte que eu acho que é bem importante a gente pautar. Eu sou uma mulher negra. E quando a gente fala de profissionais negros no ambiente corporativo, de acordo com a pesquisa do Ethos de 2018, ela não é tão atualizada, mas é o que a gente mais utiliza. Quando eu vou falar de profissionais negros em cargos gerenciais, eu estou falando de menos de 6% de pessoas negras ocupando cargos gerenciais. Não está tudo bem. Não é ok. E isso não está acontecendo porque não temos profissionais negros competentes no mercado. A gente precisa repensar os nossos processos, onde estamos buscando e que skills são esses que a gente quer trazer, que não se encerram em universidades, intercâmbios internacionais ou N outras pós-graduações e MBAs que a gente faça. São importantes? Claro que são importantes, mas no mundo que a gente vive hoje, onde as profissões do futuro, as profissões que a minha filha de 8 anos vai trilhar, que sequer existem, aonde eu quero, pensando estrategicamente, estar, que a minha companhia esteja daqui a 3, 5, 10 anos. E se é sobre isso, quem são as pessoas que deveriam estar aqui construindo esse futuro? São essas reflexões que a gente precisa fazer todo dia. Então, quando eu olho e penso em cargos gerenciais e que eu falo que menos de 6% de profissionais negros ocupam cargos gerenciais em empresas, num país, que a gente está falando de Brasil, onde 56%, mais de 56% da população se autodeclara negra, tem alguma coisa que está deslocada, que não está falando com essa realidade. Quando eu falo de mulheres negras em posições de C-level, eu estou falando de 0,4%. Eu não estou falando nem de 1%. E aí a gente precisa pensar na nossa responsabilidade individual, como cidadãos, na nossa responsabilidade enquanto lideranças e na nossa responsabilidade enquanto empresas. Qual é o impacto social e qual é o legado social e econômico que eu estou deixando para essa sociedade, onde eu olho para os meus times e eu me deparo com a triste realidade de 0,4% de mulheres em posições de C-level. E aí é onde vem. D&I não é orgânico. Ela não vai acontecer enquanto um processo evolutivo da sociedade. Ela pode acontecer? Pode, mas de acordo com a pesquisa do Ethos, volto para a pesquisa, se ela for espontânea, vão ser 120 anos para que haja paridades entre profissionais brancos e negros no ambiente corporativo. Eu não estou disposta a esperar 120 anos. E 56% da população, que em boa parte são clientes de vocês, ou consumidores, ou que minimamente tangenciam o ecossistema de vocês, também não estão. Porque para a gente não está bom. Tem alguma coisa errada aqui. E a gente não pode ser unfair nessa análise e, por exemplo, me usar como exemplo ou qualquer outra pessoa negra que esteja nesse lugar. Por quê? Porque estamos falando dos unicórnios. Estamos falando daquelas pessoas que, apesar de todo o contexto, conseguiram furar essa bolha. Então, nós somos a exceção que confirma a regra. Então, se vocês têm pessoas negras do time de vocês, supervalorizem esses profissionais, porque eu posso garantir que eles são extremamente acima da média, porque se manter num lugar que, como bem disse, eu acho que foi a Karina, onde como é que eu vou projetar futuro se eu não me vejo possível nesse lugar? Como é que eu vou acreditar que eu posso ser CEO de alguma empresa se nunca na história daquela companhia teve uma pessoa parecida comigo? Seja uma mulher, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa LGBTQIA+, seja uma pessoa trans, seja uma pessoa com deficiência. Então, que ambiente psicologicamente seguro é esse que eu crio, que permite que as pessoas se projetem e sonhem? E aí, gente, se as pessoas não se projetam ascendendo nessa organização,
a gente vai precisar olhar para o turnover, porque ela vai embora. E assim a gente perde talentos. Porque se eu não tenho uma projeção de carreira aqui dentro, por que eu vou permanecer? E aí é quando a gente volta a dizer, eu acho que foi a Roberta que falou isso, esse assunto não é meu, Helena, nem da Roberta, nem da Ângela, nem da Andréia, nem das mulheres. É de todos, porque se homens também são tomadores de decisão e estão reproduzindo o que a gente viu naquele vídeo anterior, vocês precisam se responsabilizar e ter essas conversas, inclusive, entre vocês. De falar assim, brother, não foi legal. Amigo, manda aquela mensagem do WhatsApp no grupo de amigos, devolve e fala assim, então, não cabe, sabe por quê? Porque eu quero esse futuro que a gente está projetando, que é igualitário, que é bom para todo mundo, onde cabem todas as pessoas. Eu não quero que a minha filha de 8 anos, que daqui a 10 anos talvez queira fazer carreira na Salesforce, não sei. Eu quero que ela tenha um ambiente onde ela possa ser quem ela é, onde ela seja valorizada pelas suas singularidades e onde ela não se sinta desrespeitada. Então, homens precisam ter conversas entre eles, nós precisamos ter conversas entre nós. Sobre a questão racial, que é um imperativo que se impõe para a gente todos os dias, e as pessoas falam, mas a gente não sabe como começa, mas a gente não está preparado. Gente, no final do dia, ninguém está. Ninguém está. E a gente precisa dar o primeiro passo. A gente só precisa ter coragem para dar o primeiro passo. Alguém tem que começar a fazer. E aí a gente precisa começar a trazer. E a gente precisa fazer essas discussões. Será que os nossos processos seletivos, eles são possíveis para todas as pessoas? Ou a gente ainda está naquele paradigma, para mim, dos anos 90, gente, extremamente ultrapassado. Universidade XYZ, MBA, experiência internacional, não sei aonde, o inglês nativo. Eu sempre falo isso, gente, então, eu não nasci nos Estados Unidos, não vai ser nativo, né? Porque eu não nasci lá, né? Nem na Inglaterra, nem na África do Sul. Então, assim, não vai ser nativo. E a gente precisa entender o seguinte, gente, 5% da população brasileira fala inglês. Ou seja, eu já botei 95% das pessoas com potencial. Porque, assim, gente, se é hard skill, eu sou líder, eu tenho um time. Se é hard skill, a gente ensina. Eu até brinco, gente, não sendo uma porta, aprende, tá tudo certo. A gente ensina. Agora, brilho no olho, vontade de fazer, dedicação, pensamento inovador, aqueles cristalzinhos que a gente tem que você olha, você bate o olho, às vezes é estagiário, você fala assim, nossa, vai longe, porque questiona, porque vem para jogo, isso vem da pessoa, e às vezes a gente não está trazendo essas pessoas pelo simples fato de que nos apegamos a modelos ultrapassados de processos seletivos e de recrutamento, e a gente está perdendo o que de melhor esse Brasil pode produzir, que são pessoas geniais. Então, naturalmente a gente vai ter mulheres nesses lugares, naturalmente a gente vai ter pessoas negras nesses lugares, mas a gente precisa ter pessoas que são estruturalmente privilegiadas também pautando essa discussão. E aí, para fechar, por que eu falo pessoas estruturalmente privilegiadas? E é sempre muito difícil a gente falar que existem pessoas que são privilegiadas, principalmente se forem homens, brancos, héteros, cis, da classe média alta desse país. Porque todas as vezes que a gente fala sobre privilégio, as pessoas trazem essa discussão ou esse apontamento como uma crítica pessoal. E falar sobre privilégio, gente, não é dizer que a sua trajetória não foi difícil muitas vezes, ou que você não teve que se empenhar muito para estar onde você está agora, ou que você também não teve que abrir mão, ou que eventualmente você tenha tido uma série de dificuldades que você tenha que ter superado. Falar de privilégio é dizer que a cor da sua pele, o seu gênero, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual não tornou a sua trajetória ainda mais difícil. Então, quando a gente fala de privilégio de pessoas brancas, eu não estou dizendo que a sua trajetória não foi desafiadora muitas vezes, ou que eventualmente você veio de uma família socialmente desfavorecida. Eu só estou dizendo que a cor da sua pele não tornou isso mais difícil. Porque quando a gente fala sobre estrutura, a gente desloca o debate de um lugar moral ou de um lugar de bondade e de maldade. A gente fala sobre, se é sobre estrutura, a gente precisa ser estratégico. E a gente precisa entender que as soluções passam pela coletividade. Quer dizer, as soluções passam pela coletividade. As soluções passam sobre como faremos um novo pacto social
que nos permita avançar enquanto sociedade e organizações, para que a gente, no final do dia, garante a sustentabilidade do negócio, garanta a rentabilidade desse negócio, mas fazendo o negócio do jeito certo. E só vai ser bom se for bom para todas as pessoas. Porque, gente, é todo mundo humano. Todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser valorizado, todo mundo quer assim, poxa, que legal isso que você fez, todo mundo quer que aquilo que a gente quer para a gente é o que a gente deveria exercitar pelo outro. Então, end of the day, assim, lá no final do dia, o saldo que a gente quer, o negócio vai ser mais lucrativo, a gente vai ser mais competitivo, a gente vai ter empresas mais inovadoras, a gente vai ter grupos cada vez mais criativos e a gente vai conseguir transformar as nossas organizações em lugares onde as pessoas queiram estar. Esse, para mim, é a grande diferença. Então, sim, D&I hoje ainda é um pouco restrito a pessoas que são nativas dessa agenda, mas ela pode dar um next step, onde pessoas que não são necessariamente de grupos subrepresentados, é o termo que eu costumo utilizar, que não são de grupos representados, mas que reconhecem o seu papel no avanço dessa sociedade. Quais os motivos que nos levam a fazer isso? São diversos e eu não avalio nenhum deles. Se é porque você é pela espiritualidade, é porque você acredita que você precisa gerar impacto social, se é pela sustentabilidade do teu negócio, se é pela sua família, porque você tem filho, filha, mulher, tá tudo bem. Eu acho que a gente só precisa entender qual é o nosso lugar comum para que a gente consiga mover uma agenda que a gente acredite que vai nos levar, enquanto sociedade, empresa e indivíduos, para esse futuro que a gente tanto quer viver. Exato, Helena, poxa, brilhante sua fala, muito obrigada. Acho que nos inspira ainda mais. A gente, eu não sei, André, se a gente está com tempo ainda, se você vai abrir para perguntas, qual vai ser a dinâmica, mas eu queria aproveitar para sugerir ao pessoal um livro muito bacana que trabalha um pouco mais desse tema que a Helena trouxe para a gente, se chama Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. Ele é do Humberto Maturana e ele traz uma visão muito interessante sobre a explicação dessas sociedades patriarcais e matrísticas, e o porquê que isso afeta tanto as nossas relações geração após geração. Então, eu recomendo demais, é um livro super interessante de ler, vale a pena a discussão aqui depois, viu? Daí a gente pode inserir aí num debate nosso. Helena, queria aproveitar para te apresentar, não sei se vocês já se conhecem, mas Alexandre Siqueira é o líder do nosso ERG Bold Force, que tem nos ajudado numa jornada muito bacana nas últimas semanas sobre conversas com pessoas que tratam esse tema e nos provocando diretamente, assim como você também está fazendo agora, para que a gente tenha atitudes que mudem a realidade do que a gente está vendo aqui nessa tela, né? Assim como a gente tem uma diversidade de homens e mulheres, que a gente tenha mais homens e mulheres pretos e que a gente se sinta mais representado. Afinal, a nossa sociedade não é de minoria preta. Nossa maioria da população, além de mulheres, são de pretos, e a gente não vê isso ainda representado nas organizações, né? Foi perfeito, Helena, concordo, assim, 100% com o seu discurso, foi incrível a tua visão, obrigada por compartilhar com a gente, obrigada a todas. Vamos pensar juntos também num call to action, né? Inspirados na Helena, na Roberta e na Ângela, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não só no trabalho, mas na vida pessoal, para mudar um pouco dessa realidade, né? Vocês viram que são pequenos comportamentos que todos nós temos, não, né, de forma às vezes não consciente, mas que a gente tem capacidade agora de se ajudar para mudar. É isso aí. E eu queria encerrar lendo aqui o nosso manifesto, última parte aqui, acho que é importante a gente compartilhar, então vamos lá. Que esse movimento seja inspirador, assim como as mulheres que deles participam e participarão, compartilhando suas histórias, seus desafios, suas batalhas, suas conquistas. Inspirar é estimular, é entusiasmar, é influenciar. Então, que possamos, através destas mulheres, líderes inspiradoras, abrir nossos corações e nossa mente para ouvir, aprender e crescer. E, acima de tudo, que possamos nos unir e nos apoiar, pois o Inspire Women Talks também é um movimento de sororidade. Palavra que representa um sentimento que nos une em uma rede de solidariedade e empatia. Então, que estejamos unidos por esses sentimentos, sem limites, para nos inspirar e empoderar, pois não há poder maior que descobrir o tamanho da nossa própria força. Muito obrigada,
Foi lindo, obrigada, amei, parabéns para todos nós.